capítulo 28, versos 12 e 13. Começamos hoje uma campanha com o tema Semeando Fartura em Época de Crise. Diga comigo, semeando fartura em época de crise. E o tema, nosso texto, nosso tema abordado nessas 5 sexta-feiras desse mês, começando hoje a primeira, é descontrole financeiro. Diga comigo, descontrole financeiro. Eu gostaria de toda a tua atenção, porque essa campanha não é só mais uma campanha. Nós não oramos, eu não orei, eu não procurei tematizar nenhuma dessas sexta-feiras com simplesmente um tema para preencher o cartaz, o convite ali. Eu estou movido ao Senhor para ministrar essas sexta-feiras aqui com os irmãos, a bem de ver a grande unção de prosperidade que Deus vai trazer sobre as nossas vidas. Tem alguém que toma posse disso? Aprenda uma coisa: a possessão das coisas de Deus, ela é descrita como uma mão que se fecha, porque quando ela se fecha, ela está empunhando uma atitude de combate. Então eu só fecho a mão quando eu vou acertar a cara do diabo, quando eu tenho alguma coisa a ser pego na minha mão, então eu preciso fazer isso. Então, quando uma promessa de Deus é lida aqui na palavra, ou o pregador diz aqui, não tenha preguiça e nem medo de dizer: tome posse em nome de Jesus. Quem tem coragem de fazer isso? Faça isso. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Você fez duas coisas ao mesmo tempo: pegou a bênção, e segundo, deu um soco na cara do diabo. Quem não faz é sinal que tem pena daquele maldito. Amém, Jesus? Amém. 28 de Deuteronômio, verso de número 13, 12 e 13. Ouça-me, quem encontrou, diga glória a Jesus. Diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém não tomará emprestado. Diga para esse irmão: tu vai emprestar e não vai tomar emprestado. Quem toma posse disso? Erra. 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardar e cumprir. Aleluia. Amém? Amém. Diga para esse irmão, bata no ombro dele e diga: Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda. Graças a Deus. Segura-me. Não vou pedir para você dar glória a Deus. Aleluia. Fique intrigado ali para você. Dá glória aí. Você precisa dar glória movido por Deus, não pode pregar. E esses dias eu conversando com o irmão, ele disse: pastor, o senhor vem pregar na nossa igreja? Eu disse: vou. Nós vamos preparar, vamos passar para o senhor depois do louvor. O louvor vai fazer um louvor antes do senhor pegar a palavra. Ele disse: tanto faz. Eu disse: mas qual a razão? Para que o senhor já pegue no clima. Eu dei risada. O Espírito Santo não depende de clima. Aleluia! Pode pegar o povo mais barato que for. Se ele tiver no ambiente, ele é responsável por agir. O elemento pode ser o melhor que pode. Se ele quiser fazer a glória de Deus girar no lugar, ele não faz se Deus não quiser descer. Agora, quando ele quer descer, irmão, não precisa nem ter dentro na boca. Canta ali um louvor, Jesus incendeia. Glória a Jesus. Eu estou bem tranquilo.
tranquilo. Estou acostumado a ministrar aqui na igreja, né? É lógico que tem culto aqui que qualquer pregador almejaria pregar, porque aquele está propício demais, está explodindo tudo. A missionária Cristiane tem uma habilidade, uma facilidade de pregar nesses cultos, está explodindo. Ela pega, eu digo, Jesus, me dá uma oportunidade dessa, né? Então eu venho pregar na sexta, porque eu gosto de guerra. A sexta-feira, há quem diga por aí que é a sexta dos encontros, de tantas obras das trevas por aí. Dizem por aí que a sexta-feira é carregada. Eu tenho uma outra visão acerca disso. A sexta-feira é do Senhor Jesus. A sexta-feira o Espírito Santo vem aqui também. A sexta-feira Ele opera também. Amém, Jesus? Pois bem, o tema que trago essa noite é um tema mais que científico do que bíblico, porém estão interligados os dois. Então, eu gostaria que você parasse bem para entender, porque se você não se concentrar nessa palavra que eu vou trazer a você, você terá dificuldades nas demais sexta-feiras de poder prosperar dentro da realidade da palavra de Deus. Bem, quando nós olhamos o Brasil e o mundo, mas eu quero pegar o Brasil como centro das atenções por sermos brasileiros, enxergamos todos os dias os jornais vaticinarem acerca de um problema que vem sendo a cada dia manifesto na população do Brasil. Que problemas são esses? Por exemplo, o estado de São Paulo. Há quem alegue que é pela diversidade de pessoas, né, uma megalópole, o próprio Rio de Janeiro e tantos outros lugares do Brasil, onde existe uma concentração maior de pessoas, onde é o maior índice de estresse e depressão. São lugares com maior probabilidade de se ter pessoas estressadas, esgotadas, deprimidas, angustiadas. Mas a bem da verdade é que a mídia ela não para entender as razões pelas quais essas pessoas estão se comportando dessa maneira. Não é só em função de uma superlotação de pessoas em um espaço físico quase que inagregável de pessoas. Não está também relacionado ao crescimento numeroso da depressão. Não são vírus que estão se propagando como o vírus aí da gripe suína, não é só isso. Existe um problema que muito poucas pessoas têm conseguido enxergar, mas a maior razão, um dos maiores elementos responsáveis hoje pelo deprimir do ser humano, pela angústia que se aloja na alma de alguém, é chamado situação financeira. Diga para esse irmão, situação financeira. Aqui em Foz do Iguaçu, nós temos tido alguns casos de suicídio. É lógico que aqui sabemos que, como somos tríplice fronteira, Brasil, Paraguai e Argentina, nós temos aqui 3 portas abertas para a entrada de demônios. Foz do Iguaçu é uma cidade perseguida e estamos sofrendo com o crime, a violência, a droga e tantas outras coisas que se propagam em Foz do Iguaçu. E o que me indigna é ver os covardes que arrumam as suas malas e dizem: eu não quero mais viver em Foz, não dá mais para se viver. Queridos, nós somos de Foz do Iguaçu. Ela pode estar no centro de uma cidade violenta e criminosa, mas existe um povo que reside aqui que é filho do rei. Aleluia! Não, você entendeu? Você é filho do rei. Se eu e você fazemos parte do rol daqueles que vão morar no céu, existe então uma inversão agora. Ao invés de sairmos dessa cidade, os demônios que aqui propagam precisam arrumar as suas malas e cair fora em nome de Jesus. Amém, Jesus? Amém. Se cada um de vocês se responsabilizarem em dizer: na minha rua eu não quero, eu vou mandar e sair de lá. Imagine quantos vão arrumar as malas e vão embora de Foz do Iguaçu, e você vai morar em paz aqui. Mudando daqui não vai resolver a questão, a situação. Quem está me compreendendo, amém? Amém. Então, o alto índice de
que esta pessoa era uma pessoa endividada, estava enterrado em dívidas, que não encontrava uma saída, credores à sua porta, descontrolado, literalmente não sabia o que fazer. Posterior a isso, as noites mal dormidas, os problemas que mais se acarretam, juntaram-se em uma bola de neve, e esse alguém ficou tão estressado, tão deprimido, que daqui a pouco deu porta aberta para o diabo entrar e ministrar uma depressão sobre a vida dele. E daqui a pouco ele está no remédio, no comprimido, ele vai buscar subterfúgio na droga, ele vai buscar subterfúgio na bebida, no vício, porque o nervosismo, esse conflito emocional leva a gente às vezes movido por uma ação do inimigo, porque quando existe um conflito, o inimigo ele é oportunista, queridos. É uma maneira, uma porta pequena que seja para ele entrar e então indicar um caminho errado para essa pessoa, dizer: vai dar cabo da sua vida, você vai ficar com essa pessoa no seu pé, a melhor coisa é desistir, vai embora, se mata. E então nós vemos as pessoas tirando a sua vida, quando ao invés de tudo isso gerar-se no meio de nós, esquecemos de avaliar a situação, porém antes ver onde é que está acontecendo todo esse erro, qual a razão dele ter acontecido, e tomarmos uma medida de ataque contra essas coisas e não aceitar elas sobre as nossas vidas. Deus está buscando uma geração de crentes que sejam como Pitbull, vou usar isso, que coloque respeito no olhar. Ladrão pode ser o bom como for, mas se ele der de cara com Pitbull, ele vai pensar 3, 4 vezes para entrar no ambiente. É assim ou não é? O diabo vai ter que encarar na sua cara e ver que você não tem tamanho. O Pitbull não tem tamanho grande, não é de porte grande, mas a estrutura que ele tem atemoriza. O diabo vai ter que olhar para você e dizer: aqui não dá. Rascunhando então a vida das pessoas, entendemos que o que tem levado elas, a maioria desses fins, é o começo de tudo. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu encontrei 3 fatores que são principais nesse texto. Eu já entrei no assunto. O capítulo 28 de Deuteronômio está dizendo no verso 13 e 14, olha que lindo. Você deve estar com a sua Bíblia na mão aí. Veja só que promessa. E se é promessa, é para mim, é para você. Se alguém não quiser, dá que eu quero. Amém, Jesus? Diga comigo: promessa de Deus. É para mim. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Ui, Senhor. Que coisa fantástica. O céu para dar chuva, para dar chuva à tua terra, no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Veja que promessa. Quando você trabalhar, fizer as suas obras, Deus não terá problema nenhum em abrir o céu, depois do céu aberto, ele abrir o seu tesouro e fazer chover na tua obra. Se você trabalha e tem compromisso com Deus, Deus tem o compromisso de te prosperar. Glória a Deus, aleluia. Segundo, emprestarás a muitas nações. Já dá para perceber que chuva grande é essa. Ela vem com tamanha força, ela vem com uma dimensão tão grande, que ela te abona de valores, de prosperidade, a tal ponto de você ter sem reservas, sem medo de ser próspero, para abençoar os outros. Aleluia. Se eu lhe fizer uma pergunta que você vai tomar um susto: será que você está emprestando ou está tomando emprestado? Pergunta para você: está emprestando ou está tomando emprestado? Não responda, senão a resposta será em massa. Ui! Ei, queridos, sabe qual é a pior sensação que uma pessoa pode ter? Um crente. É a sensação da promessa não cumprida.
Dá uma indignação da gente quando a gente vê a promessa não cumprir. E tem hora que dá vontade de chutar o balde. Poxa! Quantos que quem sabe estão aqui me dizem, eu não aguento mais profeta. Profecia mostra o dia. O que eu não consigo ver é o concretizar. Isso vai criando um repúdio que a gente depois corre, sai de perto até. Aquela sensação. E aí então é de se analisar, que alguma coisa pode estar errada. Existem critérios para isso. Deus não deixa de cumprir a sua promessa, porém Ele deixa de liberar a bênção quando existe obstáculo, problema, situações, alguma situação que impeça, então ela tarda, e Ele vai dar no tempo certo, como disse a palavra. Amém, Jesus? Amém. Você precisa conhecer o seu tempo. Eu me lembro dessa palavra, Cristiano. Conhecendo o seu tempo. Amém, Jesus? Amém. Então, queridos, existe uma promessa aqui. Se ela não está acontecendo, tem alguma coisa. Eu vim aqui para começar esse tema nessa noite. E a primeira coisa que eu quero levar você essa noite aqui é buscar um pouco, voltar um pouco. Não é uma regressão, mas é necessário reavaliar os seus valores e descobrir aonde é que você tem errado. O mal do ser humano é não querer voltar à estaca zero. Na maioria das vezes, os grandes empreendimentos começam com grandes explosões, com dinamites que se explodem toda aquela vasta construção que só tinha tamanho, mas não tinha peso, não tinha estrutura. E às vezes eu tenho que explodir tudo isso para fazer uma verdadeira estrutura de verdade. Amém? Amém. A oferta da estaca zero é a que mais vai lhe render, é aquela que muitas vezes você ficou pobre nela, mas ficará rico para o resto da sua vida. Amém, Jesus? Amém. Então a promessa existe. Se ela existe é porque existe alguém que a fez. Agora, se ela não está acontecendo, não é problema dele, é problema meu aqui. Eu preciso me resolver, porque daqui a pouco ele tem disposição para liberar chuva, 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 e a sua obra florescer. Ele prossegue e diz: e não tomarás emprestado. O que temos visto nesses últimos dias são pechinchas. Corre de um lado para o outro. Nunca as empresas de telefone lucraram tanto. E apareceu uma agora que até olha para você e diz: oi? E tantas outras que por aí estão, porque são horas de negociação com o gerente do banco. Pelo amor de Deus, está vermelho. Só tem uma coisa que tem que estar vermelha na sua vida: o sangue de Jesus Cristo. Vamos atacar o inferno hoje, nos dias. O que temos são pessoas que pleiteiam todos os dias: por favor, gerente, eu quero negociar meu cartão de crédito, meu talão. Não falta gente na polícia dizendo: olha, emprestei, o cara não me pagou, estourou minha conta. São reclames. Quando nós somos o modelo de Deus para o mundo precisava aprender conosco, de olhar e dizer: esse povo é o povo que mais prospera e cresce. E o que me causa uma indignação é uma palavra que está escrita em Lucas, que é uma palavra que as pessoas interpretam errado. Vou provar para você, pega aí. Lucas, capítulo de número 16, verso 8. Ô palavrinha que tem me machucado. Se você não tiver essa sensação, alguma coisa está errada com você. Diz assim, 16 e 8 de Lucas: louvou aquele senhor um injusto administrador por haver procedido prudentemente, pois os filhos desse mundo são mais prudentes do que a geração dos filhos da luz.
Porque hoje os crentes se apegam e levam essa palavra a uma interpretação errônea. Então qualquer erro que ocorra nas suas finanças, nos valores que ele agrega ou agrega na empresa, ele tem habilidade para dizer: não, está na Bíblia, os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Isso me indigna, queridos, porque quando Jesus disse essa palavra, era para gerar no meu, no teu, no nosso coração uma indignação pela qual você deveria tomar uma postura de dizer: eu não posso ser um desses, eu preciso ser modelo e não eles. Não é eles que precisam ser modelos, é você. Quando Deus criou Israel, era para ser um povo modelo. Deus deu o direito deles viverem e degustarem do melhor. Israel virou as costas. Nós estamos no século 21. Não sejamos israelitas em carne, pelo amor de Deus. Sejamos em espírito um povo que sabe amar a Deus e respeitar a vontade de Deus. Diga para esse irmão: seja modelo para esse mundo aqui. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: gente, façam como eu estou fazendo aqui, ó. Eu imito Cristo, imite Cristo. Cristo não é perdedor, Cristo não é fracassado, Cristo é vencedor. Está na hora de você sair desse casulo minúsculo, desse apertamento, e dizer: Deus, eu preciso de um basta na minha situação financeira. Desse jeito eu não vivo. Empresto de outro, capego daqui e dali, e vou dizendo: não, eles prosperam mesmo. A Bíblia diz negativo, é para gerar conflito a tal ponto de dizer: eu não vou depender do ímpio, eu dependo de Deus, e eles, se quiserem, vão ter que comer na minha mesa. Por isso que quando Deus abre o tesouro dele na sua mão, querido, não tenha vergonha de usar do melhor dessa terra. Amém, Jesus? Amém. Foi-se o tempo que os antepassados pregavam que perfume era só para rico e é pecado usar. Quem já ouviu isso? Eu me lembro, os nossos antepassados pregavam na Bíblia que o perfume cheiroso era pecado usar. Em outras palavras, era muito certo andar fedido. Querido, compre o melhor perfume que você encontrar. Se você, o teu dinheiro e o teu orçamento dá, compre o melhor. Glória a Jesus. Por quê, pastor? A Bíblia já disse, eu vou repetir: Deus colocou você por... Bata assim na sua cabeça: Deus me pôs por cabeça. Mas você é a cabeça de Cristo ou de bagre? Pastor, o que é isso? Você é a cabeça de Cristo. Diga bagre aqui não. Amém? Se bem que tem uns lisos por aí, né? E não por cauda. Colocou você por cima e não. Mas tem gente que vive debaixo do empréstimo, debaixo do vermelho, debaixo da crise. Aí diz assim: não, é a crise, está atingindo. Agora, esses últimos dias, a crise pegou no governo Lula, então nem se fala. Mas espera aí, então todos os governos foram de crise, porque ele vive em crise, ele é livre-raide. Ó dia, ó céu, vida. Nós somos o modelo, e o modelo é para semear fartura na época da crise. Diz para esse irmão: você vai ter para emprestar. E não vai tomar emprestado mais. Essa campanha de sexta-feira vai ter que mudar a tua história, se você crer. Quem crê? Quando eu entrei nessa igreja, eu pedi para Deus: Deus, eu não quero ver crente da minha igreja empurrando carro, Senhor. Eu quero que os crentes da nossa igreja, Pai, tenham os melhores carros. Pastor, mas eu de vez em quando empurro o meu. Eu vou ter uma notícia bem quentinha para você: o tesouro do céu está se abrindo. Vai chover na tua casa. Quem pega aí?
esse irmão alguma coisa, diz para ele alguma coisa aqui. Diz para ele. Isso esse crente aí do teu lado que vai chover nas obras da mão dele, diga. Vai chover. É nova. Ok. Cuida, tem que voltar. Eu larguei o esposo. Ok. Sabemos então que o dinheiro é a raiz de todos os males. No sentido de mal administrado. Dinheiro é bênção. Positivo? Eu já vi gente pregar aí que dinheiro é maldição. É maldição mal aplicado, mal investido. Mas um dinheirinho vivo na tua mão é bênção. Oh, se você não acredita nisso, traz que eu creio. Eu guardo. Eu tomo posse. Eu quero. Glória a Deus também. Então, queridos, nós somos conhecidos pelos filhos das trevas, os ímpios aí fora, como o povo mais leigo da terra. Isso me dói. É verdade, irmão. Ser crente até pouco tempo era sinônimo de pobreza, brega, ridículo, falta de inteligência, inversão de valores. Nós éramos para ser o povo modelo. Eram eles que precisavam olhar para nós e dizer: esse aí é o povo modelo na terra. É eles. Querem alguma coisa, tem que ser igual a eles. Tem que fazer o que eles fazem. Irmãos, eles estão sem ninguém. Do outro lado, alguém que dá, mas também tira deles. Agora nós temos um que todo dia diz: não tema, eu sou contigo, eu te abençoo, eu te prospero. E a gente não sabe ser modelo. É verdade, queridos. E sabe por que o ímpio é próspero? Ainda que a prosperidade dele seque, como diz a Bíblia, o que ele tem vai se secar como a erva, e o vento vai espalhar aos quatro cantos. E além disso, perderá sua salvação, uma vez que esse alguém não confessa o nome de Jesus. Agora tem um porém: o ímpio usa uma arma que nós devíamos ter na nossa mão. Inversão de valores. O que é uma inversão de valores? É o correto sendo substituído. Ou seja, quem era para dar melhor armado, a polícia ou o bandido? Hein? A polícia. Quem mais anda bem armado? Bandido. Inversão de valores. Inversão de valores. Quem era para ser mais bem pago? O bandido ou o ladrão? Ladrão não trabalha, querido. Mas eles são bem mais pagos hoje. São os mais ricos até. Agora, quem era para ser o mais próspero nessa terra? Eu, você, ele, nós, em Cristo Jesus. Não somos. Sabe por quê? O ímpio sabe administrar. Na maioria das vezes, não generalizando, que há quem também não saiba fazer uma aplicação no investimento. Agora nós que todos os dias temos a promessa de que o Consolador nos guiará em toda a verdade, pecamos. Fazemos investimento errado, planejamento errado. E olha, sabe de uma coisa? Tem crente que não sabe usar nem agenda, querido. Não usa nem agenda. Esquece, se alguém não lembrar ele, já era. O ímpio traz tudo anotadinho, tudo debaixo do orçamento. Querido, você precisa saber o que você tem na tua mão. Você precisa conhecer a sua condição financeira. Mas o nosso mal como crentes é espiritualizar as situações. Ou seja, criamos buracos e depois damos para Deus tapar. Literalmente. Não, vou comprar. Já foi, meu senhor, Deus proverá. Ele faz o orçamento dele e descobre que o salário dele está dentro do orçamento. Acabou as dívidas aqui. Mas existe um espírito que tem invadido as faculdades por aí e tem conseguido criar dentro da faculdade pessoas prontas para liderarem esse setor, chamado de estímulo.
estímulo. Hoje, o que mais rende dinheiro no mundo é chamado de marketing, publicidade e propaganda. Hoje existem inúmeras pessoas fazendo faculdade para sair de lá um autêntico profissional, para gerar estímulo aos homens, no sentido de vender um produto. E nós somos a bola da vez. É aquele folderzinho que você pega lá no semáforo e quase bate o carro olhando dentro do carro. Promoção hoje no BIM. Não tem um centavo. O que vem na mão? Ah, tem meu cartão. Ele não procura saber qual é o juro do cartão de crédito. Não, ainda tem uma folhinha de cheque. Não tirou nem o extrato para ver quanto é que está a conta, se positivo ou negativo. Meu Deus, eu amei, isso aqui é para mim. E lá o marketing imperdível. Só hoje na casa Salvador, para não dizer Bahia. LCD, não, esse é fininho, vou tirar. Dali a pouco, deita na cama, ó. Casa Bahia, Casa Bahia, Casa Bahia. Planos do Longo, Big, Banco do Brasil. Jesus me cura. Chega na igreja. Pastor, para por mim. O que foi? Retaliação. E o pastor ora, jejuma, paga o preço, vai para a mata, colhe versículo bíblico, prega. E o problema está ali. A pergunta é essa: Deus não faz mais milagre, pastor? Deus continua fazendo milagre. Quem não acerta as coisas é você. Deus está procurando uma geração que entenda o tempo que Ele está vivendo e o que Ele está fazendo, querido. Se não dá, não dá. Vence os estímulos. Só tem uma coisa que você não pode resistir: é a glória de Deus. Se tiver dito lá, vai cair, que eu estou lá para receber. Os nossos antepassados, a nossa geração passada, nos ensinaram uma coisa. Antigamente não tinha todo esse marketing. Então, era difícil. Os comerciais existiam, mas bem pequeno. Compre na bodega do Zé. Barato para dar no pé. Não tinha estímulo. Hoje, querido, que se investe em propaganda. A cidade às vezes está suja de panfletos jogados nas VRs, ruas, avenidas. Às vezes está um lixão. Você vai olhar, propagandas e mais propagandas. Afinal, a propaganda é a arma do negócio positivo. Então a gente cai como um peixinho no anzol. Os nossos antepassados não tinham isso e eles defendiam um critério que até hoje está certo: se eu não tenho, não compro. E sabe quando eles compravam fiado? Vou usar esse ditado breve. Não tinha contrato, não tinha promissória. Quem se lembra do caderninho das contas? Quem se lembra aí? A cadernetinha, lembra? Oh, cadernetinha. Você olhava lá, compra do Emílio: perna, salame, linguiça, rapadura, meiota de pinga, tudo lá. Perdão, pai, depois o senhor acertamos. Era, né, pai? Hoje, da azul. Não tinha nem arroz e feijão. Sacolinho, Prentobel, enfim. E quando o vendedor dizia: o senhor vai levar alguma coisa? Vou. Quando é que o senhor paga? Terça-feira. Terça-feira estou aqui. Por isso que hoje se dizem acerca do respeito do bigode, da barba. Antigamente, querido, não tinha escrito não. Era aqui, ó, um fiozinho de barba.
É isso que hoje se brinca um garoto com um pai. O pai deles, vai lá, meu filho, né? O pai vai dar um fio de bigode, pode ir lá. O pai está dizendo, vira homem, eu garanto por você, eu tenho barba na cara. É isso que o pai está dizendo. E não se comprava, não. Se não tivesse dinheiro. Então, quando não havia condição e havia o fiado, então o elemento chegava lá e dizia, tá bom. Ou senão ele cuspia no chão. Era meio anti-higiênico, né? Antes de secar isso aí, eu veio pagar. Sabe por quê? Porque ele não tinha tanta arma de fogo, era na base da peixeira e da pancada. Era isso, não era, pai? O camarada entrava no baile e largava aquelas facas, parecia que ia carnar o boi. E às vezes entrava armado, mas eles tinham uma habilidade, eles tinham uma humanidade com ele que dançava com aquela faca nas costas e não puxava para ninguém. No boteco era difícil matar alguém no bailão. Hoje, querido, até na igreja é perigoso o membro arrancar uma faca e faquear o irmão. É verdade. Tem ou não tem? Eu sei que entra na igreja, a gente já vem cuidando, era assim, ó. A cara que ele entra indignado, nervoso. Se fosse o diabo, a gente entendia, mas ele só falta matar o irmão do lado. Sai pra lá, pai! É desse jeito. E ele honrava. A sua palavra tinha peso. Mas isso era em última circunstância. Ele tinha medo. Medo, diga comigo, ele tinha medo de gastar por não ter dinheiro. Nós temos uma inversão hoje. Hoje tem gente feliz da vida. Casarão, 300 mil reais. Carrão, 80 mil. Senta na pizzaria, pede uma pizza. Se fizer um levantamento, é tudo do banco. Não, não é? Tudo do banco. E ele ainda humilha os outros. Tem 10 anos garantido lá em contrato, autenticado em cartório, que ele vai pagar. Só que ele não sabe se amanhã ele vai levantar perfeito, se ele vai estar com as duas pernas, e se ele sofrer um acidente, quem vai pagar? E ele não toma consciência disso. Daqui a pouco, querido, esquecemos que no meio do nosso caminho tem alguém que quer lutar contra a nossa prosperidade. Antes de fazer qualquer compromisso financeiro, é necessário vencer os demônios. Aleluia! Amém? Amém? Eu não vou falar isso hoje, vou falar na próxima sexta-feira, que é sobre fidelidade. Você vai entender o que é dízimo e o que é oferta. Você vai deixar de abominar as igrejas. Você vai largar a mão de xingar pastor que pede oferta. Você vai descobrir as razões. E vai descobrir também que todos aqueles que foram nomeados para essa área deixaram de prosperar. Vamos provar pela Bíblia. Ouvindo empresário, traz empresário aqui, traz. Hoje eu já olhei em 3 empresas. E eu disse na última que tive, Deus só me dá para empresa falida. E eu não entendia. Deus quer fazer com que a minha vida seja bênção para a vida dessas pessoas. É por isso. Tem gente que espera que Deus vai pôr ele nos melhores lugares. Deus vai te pôr nos piores que você imagina. Mas por quê, pastor? Você é o agenciador do milagre lá. Deus vai te usar lá. E da onde você não imagina, vai vir a bênção. Pastor, eu preciso ser abençoado no ministério, pastor. Só vem pedindo oração, pastor. Ninguém me dá uma oferta. Se dia eu esperei a irmã, ela lutou. Eu falei, vai vir R$100. Pastor, olha esse pedido de oração. Esquece-se que a ovelha só dá gordura e dá lã depois que você alimentar bem ela. Quer desfrutar do melhor? Tem que investir, tem que se doar. E então a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Amém? Diga comigo, eu não vou tomar mais emprestado. Eu vou ter para emprestar. Amém? Amém? Dizia eu acerca do empenho. E tem gente que tem facilidade de assinar. Ele acredita mais na assinatura do cheque dele do que no poder de Deus em dar para ele. E tem alguns que são demagogos, a tal ponto de financiar, comprar tudo financiado e dizer, Deus que deu. Não, Deus deu. Eu entendo que Deus dá sim, dentro de uma condição que é sobrenatural. Ou seja, uma parcela de um carro é R$800,
Deus abriu uma porta, sim senhor. Meu camarada compra o Astra, paga 1.000 e diz: Deus preparou para mim. Oi, meu Deus não dá bomba para ninguém. Deus não é Saddam Hussein. Deus não é terrorista. Deus, quando dá bênção do jeito dele, especial. Entrevista, diz amém. Amém. Sabe quais são as regras hoje? Estou finalizando, meu horário foi curto. Sabe quais são as regras hoje de alguém que versa a área da economia? Existem conselhos práticos que, se você seguir, é até o ímpio que às vezes ensina. E fala sério, irmão, tem ímpio que tem melhor conselho do que crente. Até raiva dizer isso, mas tem. Tem ou não tem? É a história do caráter. Tem ímpio que tem um caráter melhor que o grande. É a história do guarda que foi multar o elemento com pressa. O cara indignado no trânsito, cortando todo mundo, guarda. Para aí, não parou, xingou o guarda, daqui a pouco o guarda fechou isso. Para. Você está excedendo a velocidade. Não, é que eu tô atrasado, eu tenho compromisso e aí me fecharam no trânsito, eu perdi a cabeça, estou nervoso. O senhor precisa me entender. Ele disse: te entendo e vou te dar um conselho. Se você é nervoso desse jeito, eu lhe convido, vamos na casa do Senhor comigo, Deus tem uma obra com você, rapaz. E o carro era crente. O motorista era crente. O ímpio mostrou um caráter que ele não tinha. Sabe o que Deus busca de mim e de você? Inteligência. Sabe por quê, queridos? A dimensão da sabedoria de Deus é tão grande que diz o provérbio, diz o Salomão, que quando Deus criava o universo, a sabedoria cruzou os braços para assistir Deus trabalhar. Você é filho de alguém que é extremamente inteligente. Meu horário foi, vou lhe passar as 10 dicas, bem rapidinho. Dicas para controlar o seu orçamento. Hoje é descontrole financeiro. Gaste menos do que você ganha. Diga para esse irmão: gaste menos do que você ganha. Quem conseguiu isso? Aí cria um buraco, né? Olha o buracão, cava aquele buracão. Ganha 800, gastou 1.000. 200 passou, Deus proverá. Aí Deus não provê no outro mês. Ele diz que Deus é ingrato e injusto. Deus não tem compromisso de assumir besteira de ninguém, não, cara. Agora deixa ele te surpreender, porque quando ele surpreende, você não fica devendo, você tem para emprestar. Faz. Conheça o seu salário. Tem gente que não sabe nem quanto ganha. Ele não faz nem a conta do olerite. Ele sai gastando um pra cá, outro pra lá. 5 minutos não tem mais nada no bolso e diz: a Bíblia é clara. Aquele que recebe o seu salário recebe um saco furado. Acho que o meu bolso está furado. Sumiu meu dinheiro. Na verdade, ele é literalmente alguém despreocupado com a sua finança. Irmão, até o dinheiro do crente é abençoado, irmão. Você precisa ver essa área aí. Glória a Deus. Pede lá perto de casa, então, pelo amor de Deus. Pede. Corte os gastos supérfluos. Segundo, corte os gastos supérfluos com o uso exagerado do celular. Irmão, você já viu que a maioria dos crentes não usa celular de linha, né? Já sabe o mistério. Mas as tentações, as promoções são grandes. Agora você compra um celular que é uma taxinha mínima de R$30, uma faturinha. Aí o inteligente já chega e diz assim: deu 30, você corta. Mas o leigo, ele não quer saber, quer falar. Ah, não, e crente fica falador quando pega celular, pelo amor de Deus. Ah, irmão, tem uns que me ligam ainda, liga cobrar. Não é um monte. Ai, Jesus. Misericórdia. Aí eu falo bem ligeiro, né? Daí não, tudo bem? Pode ser, ó. Pastor, que saudade, rapaz. Pastor. Oi, pois não, oi. Ei, sim. Caiu. Pastor, sabe aquele mando lá na vigília? Não deixa eu falar lá na vigília, cara.
contigo. Até mais. O cabra gasta. Não, parece brincadeira, irmão. Daqui a pouco chega a conta na casa dele. Ele tem uma divisão: dízimo ou fatura? Não, vou ter que pagar, vou dar o dízimo, vai para o SPC. Daqui a pouco, Deus não me honra, estou dando dízimo, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Você não está deixando as coisas naturais se organizarem para as coisas sobrenaturais pousarem sobre a sua vida. Amém? Deus é Deus, mas ele respeita o teu livre-arbítrio. Quando você é organizado, as bênçãos de Deus pairam sobre a sua vida. Pastor, eu não tenho controle sobre isso, então não use telefone com linha. Ou se usar, então limite-se. Coloque um número, um valor X que você pode, e você vai ser abençoado. Acredite, acredite. São conselhos práticos que não são meus, não. São de quem é inteligente. Eu não sou economista, mas estudei um pouquinho de economia, estudei um pouco de ciências contábeis. Eu li tudo um pouquinho para trazer aqui um apanhado geral do que é bom para vocês. Amém, Jesus? Terceiro, tenha um controle mensal dos seus gastos. Elabore uma lista com todas as suas despesas. Quem faz isso? Levanta a mão. Olha, tem gente que... Olha... Mas tem gente, irmão, que não sabe nem pegar a caneta. Não, Deus proverá. Deus proverá. Quarto, dedique um tempo para planejamento financeiro. Reserve um período na sua agenda para organizar as suas finanças. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Agora tem uma coisa, eu tenho um desejo, meu salário não alcança, eu quero um terno, Jesus. Faz isso para você ver. Pegue! Você nunca vai vencer. Deus em dar. E aquele que dá para Deus, recebe. Você dá o teu dízimo, é fiel nas suas finanças. Deus é fiel com você. Depois não vamos. Quinto, faça uma lista de compra antes de ir ao mercado, a feiras, a shopping. Com isso você evita gastos extras e desnecessários. Mas tem gente que entra só para olhar. Não, só dá uma olhadinha básica. Fala, Deus! Saindo do shopping, mais um atrás carregando. Final do mês, Jesus, Jesus, Jesus. Mata, vigília. Sexto, tenha um bom controle das compras com cartão de crédito. Oi, esse tal do cartão. Esse tal de cartão de crédito, tão pequenininho, mas domina. Você precisa dominar seu cartão. Pastor, isso significa que eu não posso usar? Não, use-o. Use-o, mas de forma inteligente. Pense muito bem. Agilize-se. Eu tenho irmão aqui na igreja que eu brinco. Eu digo, você tem que ser contador. Tem uma habilidade de agilizar os cartões. É incrível. Pense na taxa, calcule, crente. O ímpio calcula e diz tanto. Às vezes paga 3 produtos quando podia pagar um e sai feliz ainda. Cuidado. Sétimo, evite o uso do cheque especial, uma vez que as suas taxas são elevadas. Especial mesmo, vamos usar. Oitavo, prefira o pagamento à vista. Assim o salário dos outros meses não fica comprometido e ainda há possibilidade de desconto com essa opção do pagamento. Quem pechincha aqui por desconto quando compra? Irmão, não é pecado não. Quem não chora? Não mama. Só irmão, faz um precinho melhor aí pra mim, irmão, pelo amor de Deus. Não precisa chorar, né? Irmão, faz um precinho bom aí, faz. É verdade, irmão. Se eu fui comprar um sapato aí, cheguei e disse, quanto tá o sapato? É tanto. Irmão, por favor, quem vai usar um creme, faz um precinho bom. Quase que ele cobrou mais. E ele me deu. Nono, adote o consumo consciente na sua casa. Diminua o tempo dos banhos. Ei, olha aí.
Pastor do céu. Capiroto entrou na fio elétrico lá em casa. Foi. Mão do céu, aquele relógio está assim, ó. Isso não para. O Copel chega lá, quando eu pego, eu chego. Pastor, o que está acontecendo? O banheiro, ela pensa que é uma sauna. Ela fumaceira, você tem que tirar com o pano assim, ó. Para poder entrar. Ferro elétrico, larga lá, ligado. Aquilo fica lá. Pastor, estava com frio nas canelas, liguei o aquecedor aqui. E aí eu esqueci, né? Copel não esquece. Ei, controle o banho lá. Quanto tempo teu filho leva? 30 minutos debaixo do chuveiro? Não, o tal da resistência. Todo elétrico que é com resistência come uma luz lascada. Noção de quem tem elétrica. Irmão, conselho para quem usa muito chuveiro quente: dá lugar antes de entrar e depois liga no gelado. Você já entra quente. É um mistério. Tem gente que não atenta para isso. Diminua lá, querido. Diminua o tempo. Ensaboe a louça com a torneira desligada. Oh, crente feliz, a água vem descendo. Oh, Jesus, entra na minha casa. Torneira velha. Final do mês, Sanepar, senhora. Ó, truquei desse tamanho. Corte, senhora. O diabo entrou na minha conta de água, pastor. Apaga a luz dos cômodos, nos quais não há ninguém. Tem gente que ilumina lá, irmão. Deve ter fantasma lá. Você entra na casa dele assistindo TV de luz ligada. Você já deve ter visto isso por aí, né? Irmão, a própria televisão já é, perdoe português, a própria televisão já é um agregado com luz própria. Você não precisa utilizar, ela apaga. É o gostinho do cinema em casa. Pastor, eu tenho medo de apagar a luz. Depois, no final do culto, eu quero expulsar esses perigos da sua vida. Vai ter que sair em nome de Jesus. Amém? Antes de abrir, antes de aderir a um financiamento, calcule as taxas de juros. Dessa forma você será capaz de discernir se é um bom negócio ou não. Querido, é aqui que nós apanhamos. Nós vamos por aí, o cara diz: ó, teu carro vale tanto. Sabe? Ó, esse outro você vai pegar tanto. Fechado. Fecha o negócio. O inteligente vai fazer a taxa, vai recalcular, vai ver. Às vezes está pagando 3 carros em um. Ei, procure um lugar bom. Investigue preço, valores. Não é pecado, não, irmão. O crente tem que saber administrar o que Deus deu na tua mão. Esses dias eu achei interessante uma coisa para mim finalizar. Um carro velho, escrito assim atrás: tá velho, mas está pago. Eu disse: glória a Jesus. Esse é teu, é velho, mas é teu. Tem gente que anda novo, irmão, mas é do banco. Se não vigiar, o banco tira. 4. Experiência total, o banco. Aí lá o fiscal diz: olha, eu não recolheu bem, cara. Vai apanhar. Ei, isso não significa que você só precisa comprar zero. E também não estou fazendo apologia a misérias. Mas compre aquilo que está dentro do teu orçamento, querido. Aonde chega um carro zero, chega um carro também de um ano inferior. Não é pecado, não. É verdade, irmão. Pastor, é 2009. Tive que vender, não consegui pagar, comprei em 2007, pastor. Não dá glória a Deus. Fica feliz. Ele vai chegar onde chega em 2009. E espera um pouquinho que quando chover na tua roça, você vai juntar uma palha e vai trocar por um zero. Fica de pé comigo. Quem entendeu a palavra diz amém. Amém. Oh, Deus. Queridos, paro aqui a minha palestra de economia para dizer que na próxima sexta-feira convide mais alguém que você conhece da família. Pastor, minha vizinha está na Casa da Justiça. Oh, como eu esperei bastante gente para estar aqui hoje.
Porque eu estou com a convicção nessa campanha que vai sair gente daqui feliz. Ô, irmão, Deus visita banco. Deus visita. Estou falando que visita. Deus visita a conta bancária. Deus visita coração de doente. A irmã Ivonina aqui testemunhou nos últimos cultos. 3 bolas, se não me engano, coração, loucuras. 2, né? E agora a terceira. 2 bolas no coração. Fez a campanha, orou aqui, veio aqui, recebeu oração. Foi no médico cardiologista, bateu, fez os exames, descobriu que ela não tem mais nenhuma bola no coração, está curada. Você precisa acreditar em Jesus. Ele vai abrir os tesouros. Eu quero fazer uma oração profética com você. Não precisa vir aqui. Aí na cadeira você vai receber. Em nome de Jesus. Mão direita para o céu. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me aproprio da promessa pregada no culto de hoje. Eu terei para emprestar e não tomarei emprestado. O Senhor Deus me abrirá o céu e os seus tesouros e fará chover sobre as obras das minhas mãos. Ele me instituiu por cabeça e não por cauda. Estarei por cima e não por baixo, porque Ele é o Deus das riquezas, que abundará sobre a minha vida as bênçãos celestiais. Quem recebe isso aí? Pai querido, nessa hora eu estou orando com a tua igreja. Senhor, ajuda-nos a ser inteligentes na nossa questão financeira. Senhor, nós somos imprudentes às vezes. Investimos errados. Usamos o teu nome em vão às vezes, Pai Senhor. Achamos que ser crente é espiritualizado. É achar que o Senhor vai dar jeito em tudo aquilo que a gente faz com besteiras. Inclusive a mim, Senhor. Me ajuda a ser um bom administrador das coisas que o Senhor me deu. Ajuda-me, Pai, a cuidar da casinha que eu tenho lá que paga aluguel. Eu amo aquela casa como se fosse a minha, porque eu sei que o Senhor está preparando a minha. Senhor. Abençoa esse irmão, Pai, que está numa pendura lascada, Jesus. Devendo, Senhor, até a carteira, Senhor. E está nessa campanha aqui porque precisa de uma reviravolta. Pai, eu gostaria que o Senhor até o final dessa campanha fizesse uma surpresa. Que o Senhor visitasse contas de crentes aqui que estão no vermelho. Essa mulher que está com esse livro lá na geladeira cheio de faturas e não tem um centavo para pagar, Senhor. Esse homem quase perdendo esse veículo. Essa mulher com a casa, quem sabe, melhorada na justiça.
Deus. Estou lhe pedindo sobre a tua igreja. A partir de hoje, eu começo uma guerra travando os demônios que migram na área da prosperidade. Os demônios não mais migrarão nem um centavo, porque eles estão se levantando com uma atitude de querer, Pai, o controle em cima do descontrolar financeiro da vida deles. Eu profetizo, porque a tua palavra diz: crede nos teus profetas e prosperarei. Como teu profeta eu profetizo, eles serão prósperos, com riquezas do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua mão. Pai, que as riquezas do céu estejam sobre a mão da tua noiva esta noite. Eu peço que o Senhor leve-os para a casa debaixo da tua bênção, na comunhão do Pai, na graça do Filho e na consolação do seu Espírito Santo para todos sempre. Amém, Jesus. Cumprimente esse irmão e diga: Deus te prosperará.